Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, bom dia, senhor Zente. Olha que lugar bonito que você tá, hein, Zente? Tá vendo só? Alguém tem que trabalhar, né? Outros tiram férias. Hoje o Zente está no escritório, pessoal. Eu tô fora do escritório, né? Mas vamos dar início aí ao nosso webinar. Vamos falar um pouquinho, como eu falei anteriormente, sobre os 5 principais desafios, né, que nós enfrentamos em um ambiente VDI, um ambiente virtualizado ali onde a gente utiliza Citrix, onde a gente utiliza qualquer outra solução, né? E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre esses problemas, né? A gente bater um papo aí, discutir. Lembrando, pessoal, que vai ficar gravado, né? Esse nosso webinar ele vai ser gravado para posteriormente ser disponibilizado aí para todos vocês. A gente já vai publicar nos nossos canais. Vamos lá. Então, bom dia a todos novamente. Aqui mais um webinar da Control App Populous. Então, aqui o título é Como vamos desmascarar os 5 principais desafios de End-User Computing. Vamos olhar, a gente fez uma pesquisa e vamos ver o resultado desses problemas e como resolvê-los com a ferramenta Control App. Então é o seguinte, nessa pandemia, que ainda não acabou, estamos em vias de, mas isso mudou completamente a maneira da gente trabalhar. E agora a maior parte das pessoas trabalham remoto, estamos voltando lentamente a um trabalho presencial, mas nunca mais vamos voltar ao presencial do que a gente tinha antes. A gente vai trabalhar agora no modelo híbrido, ou seja, vão ter empresas que vão ter 100% remoto e outras empresas que vão trabalhar 3 dias no escritório, 2 dias remoto, ou 3 dias remoto, 2 no escritório, ou às vezes só um dia por semana, ou um dia a cada 2 semanas no escritório para fazer reuniões presenciais para troca de ideia. Inclusive, muitas empresas já encolheram fisicamente, não existem mais escritórios, e tudo remoto. Um dos exemplos é a própria Control App, que nós não temos mais escritórios físicos, e nós temos agora um local de endereço físico na Califórnia, mas somente o endereço para postagem e o endereço contábil, mas todos os colaboradores Control App na América são todos distribuídos e na Europa também. Nós temos somente agora o escritório de desenvolvimento, que ainda permanece em Israel, mas todo o resto é remoto. Bom, para apoiar os trabalhadores remotos, as organizações estão implementando aplicativos virtuais, desktop remotos, etc., mas ainda estão lutando muito para tornar a experiência do funcionário, do colaborador, tão boa ou melhor do que a experiência que tinha no escritório. O que a gente tinha no escritório era o seguinte, era um ambiente controlado, onde o administrador de TI, ele fornecia as mesmas máquinas, ou então máquinas conhecidas para todos os colaboradores. Todos eles tinham aplicativos já conhecidos pela corporação, e não era muito difícil você tentar colocar algum aplicativo diferente. Em geral, todos eles trabalhavam na mesma rede, na rede física, então era controlado também todo o tráfego de dados. Também era controlado qualquer tráfego que você iria para a internet. E o funcionário, o colaborador, ele chegava em horários bem determinados, tinha hora de almoço, intervalos bem determinados, hora de saída determinada, então você tinha um fluxo de trabalho bem determinado, bem conhecido. Bem como qualquer problema que ocorresse, você já tinha o pessoal de ajuda, de helpdesk, perto, que podiam dar assistência imediata. Bom, durante essa pandemia e com tudo isso que eu já falei, nós entrevistamos mais de 450 administradores, ou seja, de 450 empresas, e perguntamos quais são os problemas que eles estão enfrentando nesse trabalho remoto ou híbrido, o suporte. E uma coisa que a gente já descobriu, já de cara, é o seguinte,
Uma coisa é você ter funcionários, colaboradores no local físico. Outra coisa é você ter 100% remoto. Mas os desafios quase que quintumplicam quando você coloca o ambiente híbrido. Ou seja, você tem que dar a mesma qualidade de serviço, que a gente chama de qualidade de experiência do funcionário, do colaborador, e ele vai estar trabalhando em qualquer lugar, inclusive no ambiente físico dele no escritório. E aí começam as coisas a ficarem muito mais complexas. Então vamos ver quais são os achados. 77% já falaram de cara. O grande problema que a gente tem é duração de logon. Logon lento. Essa é a maior dor de cabeça que se enfrenta em trabalho remoto. Depois, 60% dos problemas ocorrem com a performance dos meus aplicativos. Como que eu vou gerenciar essa performance de usuários remotos, de colaboradores remotos? Depois, 50% dos problemas em contratos são para os meus colaboradores remotos em relação à rede doméstica. Quando eles ligam reclamando, estão com problema de lentitude, de latência, etc., como eu vou saber aonde está o problema? Se o problema está nessa rede doméstica ou rede remota, porque às vezes ele está em cybercafé, não sei onde ele se encontra, ou se o problema está realmente no meu ambiente, aonde estão as aplicações. 48% depois dos problemas são com essas comunicações que a gente chama de comunicações unificadas, ou seja, Teams, Zoom, GoToMeeting, todas essas formas de a gente fazer conferências ou comunicações, inclusive essa que nós estamos fazendo agora. Porque todos agora, nessas reuniões virtuais, se dá algum problema no aplicativo global que está na nuvem, no Zoom, ou no Meeting, ou no GoToMeeting, ou qualquer um desses, no Teams, e a pessoa se desconecta, já estraga toda a reunião. Se está dando latência, ou se a pessoa fica com grande problema de receber dados, receber voz, já estraga também toda a reunião. Às vezes você faz toda uma reunião, a gente fala, estamos gravando, e você confia no dispositivo, na solução para gravar, e ele não grava. Ou às vezes está problema no microfone. Todos esses problemas estragam uma reunião. 48% dos problemas remotos são devidos a isso. E, finalmente, nós temos sessões lentas, 38%. Existem mais problemas, claro, mas a gente pegou os 5 maiores. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. E até complementando, gente, esse aqui são os clássicos, né? Quando a gente fala de tempo de logon, duração de tempo de logon, é o principal problema que hoje nós enfrentamos em ambientes virtualizados, né? À medida que o ambiente ele vai crescendo, à medida que novas políticas vão ser incrementadas dentro desse ambiente, scripts de logon, tudo isso coopera, né, para esse alto tempo de logon, e isso a ferramenta, mais à frente dela, vai trazer um pouquinho para a gente. Ah, meu aplicativo tá lento, cara, meu Teams está robotizando, não consigo ouvir direito, a voz picota, né, a sessão do meu usuário está com delay, então quando ele tenta dar um clique dentro da minha sessão ali, eu estou tendo muita lentidão. Isso aqui a gente enfrenta todo dia, né? E nós pegamos problemas assim diariamente. Então isso é muito bacana porque é o nosso dia a dia. E, inclusive, não é só ambientes virtualizados, Perfeito. é qualquer ambiente remoto. Imagina que você tem um colaborador, ele não está em ambiente virtualizado, ele utiliza aplicações web, aplicações SaaS ou mesmo aplicações pontuais, utiliza VPN, mas ele enfrenta logon lento. E aí, remotamente, o que é esse logon? É um problema da web? É um problema da aplicação SaaS? Ou é um problema da CPU dele, da memória dele, da placa de rede dele, que demora a carga, ou seja, demora o logon? O logon, entenda-se,
ele entrar na aplicação, ele dá o enter quando ele localiza a aplicação que ele quer trabalhar, até essa aplicação se tornar hábil para que ele possa trabalhar. Esse é o tempo de logon. Perfeito. E um ponto importante é que algumas pessoas, né, nós já ouvimos, cara, mas tempo de logon para mim não é o problema, né? Cara, se levar 30, 40 segundos, para mim tanto faz. Mas imagina um faturamento, né? Uma área crítica do negócio que precisa ter um acesso rápido às aplicações para executar ações rápidas, né? Qual que é o impacto que esses, vamos supor, 100 segundos de logon aí gera nessa operação? E não é só isso. Quem tem hospitais, médicos, clínicas, o que pode representar um logon lento? Uma vida, né? Pode ser. A gente exagera falando que é uma vida, mas realmente pode fazer uma coisa muito crítica que pode levar esse problema, essa demora a fatores que podem levar risco à pessoa. O problema do logon é uma coisa que todos enfrentam desde a época que estávamos restritos no ambiente, e isso agora piorou muito. Tem funcionários, colaboradores, que isso demora tanto que assumem que o logon excessivo é até normal. Então, eles até têm casos que a gente conhece e viram até clássicos, que o pessoal liga, vai fazer café, volta e aí vai trabalhar. Mas não é. E outros falam, não, o problema deve ser largura de banda. Outro problema fala que, e esse é o pior, para nós administradores de TI, é que vocês estão usando tecnologia desatualizada, vocês não conhecem o que vocês estão trabalhando, vocês não investem nisso, e aí é o problema. Então, nós sabemos que os fatores podem ser script de logon, perfil, política de grupo, e um monte de coisa relacionada. E aí tem sempre que as pessoas falem dos problemas. E o ponto é como identificar, né? Porque quando a gente fala de logon, a partir do momento que o usuário ele clica, o colaborador ele clica ali no aplicativo ou ele clica em um desktop, ele vai trazer política. Se a máquina não estiver ligada, ele dá um start na máquina. Então depois, se ele começa a fazer todo o processo de enumeração, políticas de grupo, scripts de logon, né? Algumas outras funções do sistema operacional propriamente dita, que ele começa a carregar durante o logon dos colaboradores. E como é que a gente identifica isso? Né? Se eu tenho 15 variáveis, eu vou ter que testar variável por variável. Né? Como é que a gente consegue otimizar isso para ter uma ação rápida? Porque no final das contas, a ideia é que a gente tenha uma informação disponível e que essa ação ela seja rápida para reduzir ali o impacto para os colaboradores. Esse é um problema tão grave que a ControlUp ela se dedica há mais de 7 anos somente a esse problema. A empresa tem mais de 12 anos, mas há 7 anos, desde que nós desenvolvemos as nossas ferramentas de monitoração e resolução de problemas, a gente foca em duração de logon. Nós criamos um analítico de logon, um aplicativo dentro do nosso aplicativo, uma funcionalidade dentro do nosso aplicativo, que ele está sendo aprimorado basicamente dia a dia, a gente está sempre melhorando esse aplicativo, que se chama Análise Logon. E ele tenta descobrir e mostrar todas as informações que você tem durante o logon, ele vai mostrando, e aí ele vai fornecer exatamente a identificação da causa raiz. E esse é um assistente virtual que a gente tem, e ele vai identificando e mostrando se esse problema está relacionado a perfil do usuário, se esse problema está relacionado a grupos ou políticas, ele vai mostrando tudo detalhado, e aí depois você pode entrar dentro do que ele está identificando e você vai filtrando e finalmente você consegue resolver. Ou seja,
E depois nós temos ferramentas automatizadas que, quando acontece um problema desse, já dispara, já tem um trigger que dispara ações, scripts, de tal forma que o usuário nem vai perceber o que está acontecendo. Então nós temos do lado esquerdo a gente está mostrando pequenininho, mas ele mostra as colunas, ele vai mostrando em vermelho o que está acontecendo. No meio está mostrando a ferramenta, mostrando de análise. E depois nós temos relatórios históricos que está mostrando aqui, que ele mostra o que está ocorrendo durante o tempo, o que aconteceu ontem, na semana passada, no mês anterior, de tal modo que você veja a tendência e como você pode melhorar isso. E também, para que tire também que a pessoa acha, isso é normal, levar 60 segundos é normal, 45 normais é normal, nós temos uma comunidade que é anônima, a gente colhe os dados de todos os clientes de uma forma anônima, e aí a gente tem um benchmarking exatamente da aplicação, do ambiente, e aí a gente também fala ou comunica com o usuário se o valor que ele está tomando de logon, se está acima da média do mercado, se está na média do mercado, se está abaixo do mercado. Até aqui está entendido? Nós temos depois, isso é tão grave, esse problema, que nós temos depois webinars e depois nós temos aulas específicas sobre isso, e nós vamos detalhar mais ainda quando a gente for fazer, daqui a 2 semanas, o nosso bootcamp. Vai ter específico sobre logon. Nós temos webinars também específicos só sobre logon. Eu não vou ficar muito nesse assunto agora. Se sobrar tempo no fim desse webinar, aí eu vou entrar mais nesse assunto. Tudo bem por enquanto? Matheus? Perfeito, gente. Tudo certo. Muito bem. O segundo problema mais relatado é o desempenho do aplicativo. Enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem, podem fazer perguntas para o Matheus no chat e tudo, e ele vai me comunicando. E caso vocês queiram depois mais detalhe do logon, a gente vai também ou proporcionar um outro webinar específico sobre o webinar, mas no Bootcamp a gente vai tratar sobre isso. Bom, no desempenho do aplicativo, na verdade, aplicativo é onde a gente corre os negócios que a gente faz no meio de TI. Então, esses aplicativos, eles têm que estar disponíveis a qualquer hora que o usuário deseja, a qualquer hora que o colaborador deseja. Esse é o grande problema. Quando eu estava no meu ambiente controlado, eu sei que é das 9 ao meio-dia, ou depois das 2 às 6 da tarde, e eu focava aí. Mas quando agora o colaborador está trabalhando remotamente, ele pode começar a trabalhar às 7h30 da manhã, 9 da manhã, ele pode parar às 10 e querer realmente trabalhar do meio-dia às 2, ou ele pode querer trabalhar de noite. Eu não sei, mas a aplicação tem que estar disponível. Então, eu tenho que saber se a aplicação está disponível antes que o usuário, antes que a pessoa tente utilizá-la. E aí como eu sei disso? Como eu sei se a minha aplicação ela está disponível, mas ela é carregada rapidamente? Porque não adianta também só estar disponível e ela levar 2 minutos para carregar. Disponível quer dizer, ela está pronta, sem problemas, e carrega da maneira mais rápida possível, de tal modo que isso fique transparente para o usuário. Ok? As aplicações têm que estar correndo, serem executadas na velocidade necessária para aumentar a produtividade da empresa, ou seja, do colaborador. Isso é legal, gente, que hoje como funciona, né? Eu tenho que ter uma pessoa o tempo inteiro para ficar abrindo uma aplicação. Ah, Matheus, eu deixo a minha aplicação logada ali o dia todo. Se está logado para mim, ok, está funcionando. Não necessariamente. Quando a gente fala de Citrix, a gente tem o LHC, que se houve algum problema de comunicação, ele vai manter a sua sessão conectada. Mas e quem está tentando acessar? Né, um colaborador que está tentando acessar ali naquele momento. Então, eu tenho que ter uma pessoa o tempo todo abrindo essa aplicação para saber se ela está disponível.
né? Primeiro ponto, alta disponibilidade dessa aplicação, a disponibilidade em si, né? Desempenho, como eu sei que essa aplicação está desempenhando. Então, isso é bacana, porque às vezes gera um trabalho muito manual, gera um trabalho ali que é chato, né? Eu tenho que ficar abrindo todas as aplicações. Poxa, acordei 6 da manhã, eu tenho 50 aplicações publicadas. Poxa, eu vou ter que abrir as 50 para validar, né? Ou eu vou deixar o meu usuário testar, quando ele tomar um erro ali, ele vai me avisar. Isso a gente se torna reativo, né? A ideia é ser uma TI mais proativa. Então, como é que eu antecipo esses passos? Né? Como é que eu sei a disponibilidade e a integridade dessa aplicação antes mesmo do meu colaborador ir lá, clicar, tomar o erro e já gerar aquele caos, né? Poxa, cara, tá tudo parado, nunca funciona essa aplicação, tá sempre lenta. Então, nós temos, a ControlUp tem uma solução de trabalhar proativamente para saber se a aplicação está disponível ou não. Essa é, na verdade, é a feature, a aplicação que o Matheus mais adora e ele coloca em todos os seus clientes. Ele realmente, a pessoa que eu mais achei fascinada por essa aplicação é ele, porque realmente resolve muitos problemas. Essa é uma das partes da solução de ControlUp para isso. Mas essa ferramenta que se chama ControlUp Proactive Synthetic Monitoring, a gente resume ScoutBiz, ele fornece robôs disparados de vários pontos que a gente chama de hives, e robôs vão na aplicação, eles podem ter usuário e senha para cada uma dessas aplicações, eles disparam via HTTP, eles vão com conta DNS, traceroute, ping, eles usam várias formas, você escreve qual a forma que você quer, e eles disparam de 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos, de minuto em minuto, de hora em hora, você estabelece o tempo, e eles fazem durante noite, durante a madrugada, antes que o colaborador vá trabalhar, e aí ele mede não somente se a aplicação está no ar, a aplicação SaaS, a aplicação do seu site, a aplicação de Citrix, de VMware, seja lá o que for, ele vai testando, vai provando, vai abrindo, e ele vê não só, como eu falei, se ela está ligada, se ela está disponível, mas qual a latência que ela está tendo, qual é a demora que ela tem para trabalho. E por isso que a gente dispara de vários lugares, porque a gente pode disparar de vários sites no Brasil, fora do Brasil, para tentar simular realmente o usuário remoto. Então, a gente tenta identificar não somente se a aplicação está funcionando, mas também o link que leva para saber se isso está funcionando. E também a gente faz provas contra gateway, contra qualquer outra coisa que você, contra link, para saber se isso está disponível. Se está tendo algum problema, o administrador já é avisado para que já busque rotas alternativas, ou já tente implementar aplicações alternativas, ou já avise todos os usuários, olha, essa aplicação está com uma lentitude agora, está com um problema agora, não é de TI, é da aplicação, e já dá uma resposta antes que eles identifiquem e reclamem de TI. Ou seja, é uma forma da TI conhecer realmente como está a característica da aplicação naquele momento, o acesso que ele tem para essa aplicação. Esse é o que faz essa monitoração de análise sintética. Depois disso, nós temos outras ferramentas para identificar se dentro do site do usuário, dentro da área de onde ele está, se está tendo algum problema de acesso a essa aplicação. E depois a gente vai ver como está o equipamento do usuário para ver se ele está com algum problema para a carga dessa aplicação. Que às vezes pode ter incompatibilidade entre as aplicações instaladas na máquina da pessoa. E a gente consegue identificar isso. Então, a gente consegue observar o desempenho, a disponibilidade do aplicativo, para que se corrijam problemas com ações recomendadas, que a gente recomenda as ações, inclusive, para que isso minimize qualquer problema para o colaborador final.
E um ponto importante, gente, empresas que passam por auditoria, né, que sofrem auditorias para saber, poxa, TI, me passa qual foi a disponibilidade do seu ambiente esse ano. Né? Eu preciso de um relatório. Hoje, como é que é gerado esse relatório? Então, através dessa ferramenta, a gente consegue facilmente extrair um relatório de disponibilidade. Então, eu sei que, mediante as minhas triggers, eu meço ali conectividade, abertura de aplicativo, eu sei a disponibilidade do meu ambiente em si, eu consigo extrair um relatório ou através do próprio Dash eu falo assim, ó, o meu ambiente está 98% disponível. Eu tive essa porcentagem de disponibilidade desde o momento em que as triggers foram configuradas. Então, isso também ajuda bastante para relatórios de auditoria, né? E é algo que empresas sofrem o tempo inteiro. Isso é muito importante. Isso é muito importante, um bom ponto. Todas as nossas informações são armazenadas por até 1 ano. Então, com isso, você consegue fazer esses relatórios. Eu tive já um cliente na semana passada que ele estava sofrendo uma auditoria do FED e ele precisava urgentemente dos relatórios de disponibilidade do ambiente Citrix, inclusive, ele queria saber quanto estava disponível e não tinha outra maneira de saber e a gente tinha todo o histórico armazenado. Então, isso realmente para auditoria é uma ferramenta, não só, é que eu sempre fico pensando na disponibilidade no futuro, eu quero me antecipar ao usuário. Mas o Matheus tem sempre razão. Na verdade, também tem um histórico de até 1 ano, e aí eu posso montar esses relatórios de disponibilidade de uma forma muito fácil, tranquila e rápida. Isso é muito importante. Obrigado, Matheus. Isso realmente é muito importante. Mais algum ponto aqui? Aqui tranquilo. Pessoal, dúvidas até o momento sobre tempo de logon, desempenho de aplicação? É o que o gente comentou. Nós teremos um bootcamp para falar de todos esses pontos, né? Então, nós vamos fazer ali mão na massa de tempo de logon, lentidão da aplicação. Então, nós temos todos esses pontos aí. Fábio Mitil, se você tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, tá? Que a gente já responde aqui, todos vocês. Todo mundo que tiver dúvidas, manda aí no chat, que a gente Ou já se vai vocês estão respondendo. tendo esses problemas hoje em dia, e comentem. Realmente essa é a ordem dos problemas que vocês têm no seu ambiente. Vocês têm outros problemas que a gente não está mencionando. Por favor, vamos colaborar. Perfeito. Esse é um problema que eu acho, na verdade, que é o primeiro, né? Mas ele está aí como o número 3, mas aqui, hoje em dia, para mim, é o primeiro. Que está relacionado de como o colaborador acessa as informações ou o ambiente corporativo. Porque enquanto ele está na empresa, eu tenho todo o controle de como ele está acessando. Então eu sei que é uma rede física e aí eu sei trabalhar perfeito. Se ele tiver num outro prédio, também é na mesma empresa, 2 sites diferentes, mas eu também tenho esse controle. Mas agora, na hora que ele estiver trabalhando da casa dele, ele vai estar usando uma rede que não é a minha, é uma rede de terceiros. Primeiro ele tem a rede da casa dele, que eu não sei como é que é essa rede. Eu não conheço o roteador que ele está trabalhando, o provedor que ele está trabalhando, eu não sei a placa de rede que ele está trabalhando, já é um problema. Eu não sei se ele vai trabalhar via VPN, já é um outro problema. E aí, como é que depois desse provedor, que aí chegou ao ponto, vai até o meu ambiente ou vai até a nuvem no SaaS? Como ele está recebendo e chegando isso? E o problema do Wi-Fi doméstico, ou mesmo se ele vai no Cybercafé, ele tem uma placa excelente, o roteador dele é excelente, mas como está o sinal, como está a força do sinal do Wi-Fi dele? Ele pode estar trabalhando, eu já vi casos assim, no jardim da casa e ele acha que devia estar um rendimento de 100% e está com 15% de força de sinal. Aí gera todos os problemas. E aí, qual é a largura de banda, como está a conectividade do provedor dele? A única coisa que eu sei é que ele está lento, ele vai ligar para o administrador,
vai falar talento, e não é nem o chocolate, nem elogio para o administrador. É realmente só queixas, queixas, queixas. E como a gente consegue identificar que o problema está do lado dele? Nós temos, então, uma solução que ele vai ficar monitorando como está a rede física do lado do usuário, do lado do colaborador. Quando você está com Citrix, ou com VM, com Horizon, ou com Azure, qualquer coisa, você consegue saber exatamente como está a situação do seu ambiente. Você consegue controlar muito bem aqui. Do lado direito daqui, o meu mouse está mexendo aqui, você consegue bem essa parte. Mas você não tem visibilidade do que está acontecendo do lado do colaborador. Então, com essa ferramenta, eu vou capturar métricas que vão dar a experiência de desempenho do usuário. Eu vou ter a velocidade da placa dele, qual é a força de sinal Wi-Fi, qual a latência da LAN que ele tem, para então assim calcular qual a latência total que ele está tendo da sessão dele. E eu tenho isso de forma gráfica ou de forma mostrando exatamente todas as métricas. E aqui está mostrando as duas formas. Da forma gráfica, é muito boa, é fantástica, que você pode depois tirar print dessa tela e em reuniões você pode mostrar e facilmente você identifica. Então aqui no caso, você vê que tem uma máquina, que é um Mac, ele está ligado num roteador, e você que vê a força de sinal aqui é 78%. E aí, você pode falar com o colaborador, porque isso aqui é um resultado real time. Isso daqui é de 3 em 3 segundos, eu estou coletando exatamente o que está acontecendo. Eu posso falar, ó, pega seu desktop ou notebook e se aproxima do roteador, vá mais para perto, e aí eu vou verificando junto com ele a força do sinal. Aqui eu também vejo, por exemplo, quanto tempo está levando até um site que eu meço assim dessa forma como está a internet. E eu escolhi o Google 000, na verdade 888, desculpe, e ele vai medindo exatamente como está a latência do roteador dele à internet. E finalmente eu estou vendo entre o roteador dele até o meu site, seja via Citrix ou Horizon, não importa, eu estou vendo que está levando 323 milissegundos. Esse é o problema. Pode ser que o colaborador esteja em São Paulo e o site dele esteja nos Estados Unidos, sofre um monte de mudanças de rede e de maneiras físicas de como chegar o sinal até lá, seja por satélite ou fibra ótica, não sei o que está passando, e está levando uma latência de 322 milissegundos até chegar lá, e só na hora que no meu ambiente é que dali em diante são os problemas internos. Então, quando o colaborador fala, estou com problema de latência, eu consigo ver exatamente, olha, o teu problema de latência é interno, ainda não chegou no meu ambiente. E eu posso depois mostrar com mais detalhes nessas métricas de colunas que tem aqui do lado direito. Essa é a forma que a gente tem de monitorar, de verificar, de observar como está do lado do colaborador quando ele usa uma ferramenta de virtualização de desktop. Mas se ele estiver utilizando o desktop, o notebook físico dele com aplicações SaaS, nós também temos uma outra maneira, uma outra solução de ver exatamente como está a força de sinal, a placa, exatamente isso daqui, mas é com uma outra ferramenta, um outro tipo de agente. Perfeito. E claro, de novo, aqui? Né? E de novo, né, gente? A ideia é o quê? É que a gente tenha informações na nossa mão, né? Nós sabemos que trabalho remoto, todo mundo, grande parte dos colaboradores em casa, e que nem todo mundo tem condições de ter uma boa internet, de ter um bom roteador ali, de ter os recursos para executar os trabalhos, né? Podemos dizer assim. E, cara, como isso impacta a minha operação? Como isso impacta o meu negócio? Falando de TI, como isso vai impactar a minha infraestrutura? Imagina se você tem 100 colaboradores em casa com a internet não muito boa ou com problemas de rede local ali do colaborador.
serão 100 colaboradores no seu pé, né, para que você resolva o problema do sistema, porque o sistema está lento. Que no final das contas é sempre o sistema que está lento, né? É sempre a aplicação, é sempre o time de TI. Mas como é que a gente pega essas informações não para falar o seguinte, cara, não é o problema, não é meu, o problema é seu, você que se vire, né? Não, a gente precisa dessas informações para tomada de decisão, para que a gente consiga solucionar esse problema, independente da forma, para que não impacte a operação e não impacte também a experiência do colaborador. Quando a gente fala de experiência, é a experiência dele ali trabalhando e a experiência do profissional de TI que está mantendo, né? Então, quando o colaborador não está satisfeito, isso gera o quê? Gera ruído, né? E quando gera ruído, o nosso gestor ele vem, poxa, cara, o que está acontecendo? O sistema nunca funciona, tem um monte de reclamação. Então, a experiência do cara é extremamente importante para que a gente consiga, né, dar fluidez ali no dia a dia, nas atividades cotidianas. E lembre-se sempre, na cabeça deles, TI é despesa. Eles é que Exatamente. geram a receita, eles é que geram a produtividade da empresa e sempre TI é o problema, TI que gasta dinheiro à toa ou não tem ferramentas por incompetência, como uma coisa assim. Quer dizer, eles não conseguem nunca ver o lado de TI que se mata para pôr eles funcionando. Então, essa é uma maneira de mostrar, de dar um retrato, de ver exatamente o que está acontecendo. E muitas vezes nós ficamos em xeque, né? Por que nós ficamos em xeque? Porque nós não temos a informação na mão, nós não temos essa informação fácil, né? Que quando a gente olha esse gráfico, quando a gente começa a trabalhar dentro da ferramenta, você começa a ser munido de informações. Então eu sei tudo que está acontecendo ali no fio do detalhe. Eu não preciso rodar um Procmon, eu não preciso fazer uma análise mais profunda, rodar um Wireshark ali do lado do meu colaborador, enfim, na minha rede, para saber se eu estou com alguma anomalia ou não, né? Então, ter essa informação disponível e de forma simples é um ponto muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E aí vem já o problema 4, que são as comunicações unificadas, que são Slack, Teams, Zooms, todos com essas funcionalidades, que eu tenho que interagir entre equipes. Na verdade, então, eu estou tentando fazer equipes que trabalhavam antes colaborando entre si dentro do meu site, agora de uma forma remota. E qual é o problema? Para que ele não se sinta isolado, eu tenho que ver se as aplicações estão disponíveis e se a performance das aplicações estão adequadas para todos os elementos da equipe. E será que essas plataformas elas estão otimizadas para o meu ambiente de virtualização, ou seja, o meu ambiente SaaS, ou seja, o meu ambiente que eu estou fornecendo ao colaborador remotamente? Esse é o grande problema. E aí o que tem? Novamente, nós temos aquele testador, que aqueles testes sintéticos está sempre verificando como é que estão esses aplicativos como o Zoom, Slack e Team, eles também vão entrando, abrindo, ver como está funcionando, se tem enfrentando problemas, se ele está disponível, ele vê Teams está no ar, se está no ar, quanto tempo está levando no meu site, entre outros sites, ele vê tudo isso. E fora que eu também verifico se as versões estão corretas da aplicação unificada, se está todo mundo atualizado ou não. E também eu verifico se a otimização Citrix ou se a otimização de Horizon estão funcionando. E eu fico verificando isso, versões que estão instaladas em cada um dos colaboradores e atualizo essas versões. Então é uma maneira que eu tenho de monitorar rapidamente como estão todos os meus membros das equipes remotas. No início da pandemia foi um caos, né? Quando tivemos o boom, todo mundo, poxa, preciso ter um ambiente remoto, preciso ter um ambiente virtualizado onde todos os meus colaboradores possam acessar as ferramentas, né? As minhas aplicações, os meus desktops, e veio o Teams, veio o Zoom, né? Que foram ferramentas assim que nós trabalhamos muito durante a pandemia,
porque não tinha otimização. Então, nós não sabíamos, poxa, qual está com qual versão, qual está com a versão X, a Y, por quê? A otimização, ela seguia a partir de uma versão tal. Então, como é que eu faço para identificar as máquinas do meu parque? Eu tenho algo para validar isso, fazer essa validação? Como é que eu sei se o Citrix está otimizando o meu Teams ou não? Então, foi um caos total. Nós picotando, robotizando, né? E hoje não. Hoje a gente não tem mais isso. Houve uma evolução, mas assim, o quanto a gente está se preparando para as próximas evoluções, né? Aquele boom passou, mas com certeza virão outras mudanças, virão outras melhorias, que a gente também tem que estar preparado para saber se a ferramenta ela está funcionando corretamente dentro do nosso ambiente. E já tem muitas empresas que já têm duas maneiras diferentes de fazer comunicação de reuniões. Teams e Zooms, por exemplo, ou usam Slack, ou usam até o WhatsApp. E aí eles verificam, assim que uma já está enfrentando latência, problema, tudo, e eles identificam, já mandam rapidamente para todos os membros das equipes para trocarem naquele momento, utilizarem o método alternativo até que a outra volte ao normal. E é isso que a gente tem que ficar sempre acompanhando. Temos que ser esperto. E a gente consegue fazer automação em cima disso. E o quinto problema mais relacionado é sessões virtuais lentas. E aí, quando a sessão é lenta, aí o usuário, o colaborador fica frustrado, a produtividade dele diminui, ele fala, entrou, mas a aplicação está lenta, eu clico, eu vou digitando no Word e vai aparecendo muito lentamente as letras, ou eu faço pesquisa, demora para ver resposta. Esse é um problema. O que está acontecendo? Alguém está me roubando o sinal? A força do meu sinal está fraca? Meus servidores estão mal configurados? Os clientes estão mal configurados? A política de logon está mal? O que está acontecendo que a minha sessão virtual está lenta? O que ocorre? Então, eu já enfrentei o logon, já está a comunicação, tudo, mas não anda. Está uma carroça. Quantos já escutaram isso? E aí a gente consegue, nós temos um assistente virtual que é baseado em aprendizado de máquina, que a gente tenta encontrar a causa raiz e a gente tem esse símbolo, por exemplo, stress level, que ele é uma junção de várias métricas, você dá pesos a essas métricas, e aí eu consigo saber rapidamente o conjunto dessas métricas, como está se comportando a esse colaborador, e aí eu já sei exatamente, baseado nas cores, que tem algum problema. Por exemplo, aqui no segundo, eu já vejo que está médio, e aí eu já consigo ver qual é a métrica que está com esse problema, e aqui é latência. Então, com a latência, a minha aplicação não está correndo. Mas podia ser CPU, podia ser memória, podia ser disco. Então, o stress level, ele mexe com todas, ele considera todas as métricas, você escolhe quais são as métricas, os pesos, ele faz uma soma, baseado nos pesos e nas métricas que você tem, e aí ele mostra, olha, acima de 10, você põe a nota também, e ele vai mostrando em cores exatamente, imediatamente, qual que está sofrendo. E eu vou em cima disso, tento resolver antes de novo que o usuário note ou que ele tente minimizar o problema dele. E existem também triggers automáticos que na hora que ele sente isso, já vão disparando ações que eu já previamente escrevi, os scripts, e já são disparados para tentar minimizar o problema. Então, até veja só o último aqui, o James aqui, que ele estava com cor laranja, mas o problema dele não é latência. Você vê que o segundo era, mas esse o quarto não é. Então esse quarto pode ser que seja CPU, podia ser memória, pode ser alguma coisa, e aqui só está mostrando esse corte só das duas colunas, mas se você clica no laranja, nessa bolinha laranja, ele vai mostrar exatamente quais são os pesos, vai te falar qual que está com problema, você vai imediatamente no problema e você tenta depois resolver o problema, se é CPU, se é memória ou disco, você vai ter uma ação específica para esse problema.
Compartilhando, pessoal, nesses últimos meses aí eu participei de alguns problemas relacionados a sessões virtuais lentas, né? O cara criava ali um desktop do zero de MCS e quando o usuário ele começava a utilizar, ele tinha uma lentidão extrema para abrir um navegador, para abrir um Excel, enfim. Tudo que ia ser executado dentro daquela máquina estava muito lento. E quando a gente começa a fazer uma linha de troubleshooting, a gente, poxa, será que é o sistema operacional? Será que é a versão do VDA que eu instalei? Cara, será que eu instalei errado o VDA? Será que tem algum no issue relacionado a tudo, né? Será que é antivírus? Enfim, será que é minha rede? Então, a gente entra numa série de fatores que são vários caminhos. E até que a gente teste todos esses caminhos, a gente já perdeu um bom tempo. Né? Então, a gente perde ali 2, 3 dias tentando identificar o problema desse usuário. Né? Ah, cara, o usuário está ali, está sofrendo, a sessão está lenta. Então, novamente, né, eu gosto muito de falar isso, mas ter uma visão do todo é extremamente importante. Ter essa facilidade para identificar problemas é muito tranquilo e é muito simples para nós. Que ao invés de perder 3, 4 dias, 5, uma semana, enfim, cara, a gente tem informação, a gente já tem um direcionador do que está acontecendo. Se nós não temos esse direcionador, é troubleshooting, é analisar todos os pontos. Rede, sistema operacional, a versão do VDA, será que é, será que não é? Será que é o MCS? Será que é o meu hypervisor? O que está acontecendo? Será que é storage? O que está acontecendo no meu ambiente, né? Então isso é extremamente importante. E a gente identificou e vem identificando uma série de problemas, né? Uma série de impactos causados por GPO também. Então, poxa, às vezes o cara está fazendo uma migração ali de 2008 para 2019 e essa máquina 2019 está recebendo as mesmas políticas que o Windows Server 2008, então tem alguma incompatibilidade. Aí imagina que o cara tem uma baseline de segurança lá gigantesca. Cara, você vai ter que olhar policy por policy, configuração por configuração para chegar no problema. Né? Então, quanto tempo a gente dispensa fazendo essas análises? Então, isso é extremamente importante e assim, é fantástico para o nosso dia a dia ter essas informações ali muito fácil, né? A palavra-chave aqui é visibilidade. Todos nós de TI temos um grande conhecimento do ambiente e da parte técnica das aplicações, sistemas operacionais, etc., patches, tudo isso a gente tem conhecimento. Mas se a gente não tem visibilidade do que está ocorrendo, tudo isso vai por água abaixo. E com o Control App, nós temos uma ferramenta que realmente é real time. Nós temos mais de 1000 métricas que são coletadas a cada 3 segundos, ao mais rápido do mercado. A gente, com essas métricas, a gente armazena esses dados por 1 ano, e aí nós temos uma inteligência artificial que fica examinando todas as informações armazenadas de até 1 ano e fazemos correlações em cima dessas informações. E aí, então, instantaneamente, o administrador já vê o que está conhecendo no seu ambiente, conhece o ambiente porque está ocorrendo naquele momento, de cada 3 segundos, e eu também tenho uma análise do passado. Então, eu sei analisar a tendência e o que está ocorrendo. Se está aumentando o uso de memória, o uso de CPU, ou alguma aplicação está sendo mais utilizada, eu já tenho essa tendência e eu já consigo me armar contra qualquer problema que vai ser ocorrendo. Então, esses 5 problemas que são logon, problema de performance, trabalho remoto, comunicações unificadas ou sessões virtuais lentas, esses 5 a gente consegue resolver facilmente com as ferramentas que nós temos dentro da nossa solução. O que a gente tem? Nós vamos fazer agora um bootcamp daqui a 2 semanas. A Populous vai enviar para vocês exatamente datas, horários e tudo. Vai ser conduzido pelo Matheus. Também tem um engenheiro da ControlApp apoiando. E aí vocês vão nesses hands-on, vai ser mostrado como as ferramentas atuam em cada um desses problemas e a gente vai até mostrar outros problemas também. Vocês vão verificar online o que acontece. E a partir disso, a gente pode discutir o problema do seu ambiente.
Porque você pode falar, é muito bonito isso em PPT, é muito bonito que vocês falam, muito bonito na demonstração no Bootcamp daqui a 2 semanas, mas e o meu ambiente? Aí nós podemos fazer um trial, uma prova de conceito completamente gratuito, sem nenhum compromisso da sua parte, de uma forma não invasiva. ControlUp não necessita para a sua instalação desligar nenhum servidor, não necessita nada. O agente é muito pequenininho, é uma máquina que você coloca a parte do ambiente para ele coletar as informações, ele envia para nosso banco de dados na nuvem, você não se preocupa com o acúmulo dentro do seu ambiente, ele não interfere em nada e rapidamente já vai mostrando a fotografia do seu ambiente. Nós colocamos isso por alguns dias, por uns 15 a 20 dias, nós deixamos correr e a gente vai acompanhando vocês para saber exatamente no seu ambiente o que está acontecendo, o que está ocorrendo com seus colaboradores remotos. Ok? Perfeito. Bem, eu não sei se nós temos ainda alguns minutos, eu não sei se há alguma dúvidas aí já mostradas, mas vamos ver só. Aqui é só mais uma que eu tenho aqui para explicar o problema de logon. Uma das grandes ferramentas que nós temos é esse armazenamento das informações de várias empresas, temos mais de 2.500 empresas que utilizam ControlUp, e aí nós temos um benchmark, valores do mercado médio, para você saber se o problema que você está enfrentando realmente é um problema ou não. Se é uma característica de uma determinada aplicação ou se é um problema realmente do seu ambiente. Pode ser que se tenha uma aplicação que realmente leve 32 segundos para se carregar, mas pode ser que ela leve 5 segundos e 27 segundos é um problema do seu ambiente. Então, nós temos como medir, como falar qual é a duração média. Nós tivemos mais de 2 milhões de logons durante esse intervalo que nós pegamos esses dados, e aí a gente sabe exatamente como se comporta o seu ambiente. E 27 segundos de um logon médio, mas se isso pode ocorrer 30 minutos de perda de produtividade em cada 5 segundos a mais que você tenha acima desses 27 segundos médios. Se você tiver, então, 32 segundos, e deveria ser 27 na média, você já perdeu 30 minutos por ano em produtividade. E aí ele fala, 70% dos logons pode tomar 25 segundos ou mais, mas 11% pode tomar 50 segundos ou mais. Aonde você está? E aqui mostra um gráfico mostrando onde você está. E isso indica depois perda de produtividade, chateação do usuário, reclamação para o seu gestor e assim vai. E por que isso é legal, né? A gente gosta sempre de mostrar isso, pessoal. É que nós não precisamos ser nenhum expert, né? Nenhum especialista quando a gente fala da ferramenta de monitoramento ControlUp. Por quê? A solução, né, e a própria ControlUp, ela nos fornece índices e materiais de todas as métricas que nós temos ali no nosso monitoramento. Poxa, como é que eu sei analisar um tempo de logon utilizando ControlUp? Então, com toda certeza, na documentação, vocês vão enxergar como é medido o tempo de logon, quais são as variáveis que você deve considerar nessa análise. Poxa, como eu sei se o meu hypervisor está performando ou não? Dentro do blog também você terá artigos ali que fala de indicadores que mostram se seu hypervisor está performando ou não. Então, todas essas informações elas são entregues pela própria ControlUp e fica muito simples a análise de tudo, tá? A última só informação, já estamos na hora. Se um logon da organização deveria tomar 10 segundos e uma pessoa loga uma vez ao dia, esse logon toma 40 segundos, isso pode ser 3 horas de perda de produtividade. Mas se você tiver 1.000 pessoas logando 3 vezes ao dia e esse logon toma 40 segundos, isso são 9.000 horas por ano de perda de produtividade. E a gente sempre vai ter que falar
em dinheiro. Ok, pessoal. Perfeito. Da minha parte, eu acabei. Obrigado. Tem muita coisa para falar, muita mesmo, mas estamos aqui à disposição de vocês. Não percam o Bootcamp. No Bootcamp eu vou falar um pouquinho só ainda mais de teoria dessa parte de Logon que não deu tempo aqui agora, e depois nós vamos destrinchar isso daqui. Perfeito? Perfeito. Pessoal, gostaria de Agora agradecer. é com o pessoal da Populus. Isso aí fica então agora com o Matheus e a Monique. Da minha Show. parte, muito obrigado. Fico à disposição de vocês através da Populus, meu contato. E aí, qualquer coisa, se quiserem um trial, se quiserem uma conversa específica para vocês, por favor, estamos às ordens. Um bom dia para vocês. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, Zente. Obrigado por todo o apoio aí. E é exatamente isso que o Zente pontuou, tá, pessoal? Quem quiser fazer um trial, quem quiser agendar um trial, entre em contato, né, com o seu representante aí da Populus, ou representante comercial da Populus, que a gente faz esse trial. É aquilo que o Zente falou, sem custo, né, custo zero para vocês. A ideia é que a gente entre para apoiá-los, para mostrar como funciona a ferramenta e até para a gente ganhar tempo para que vocês consigam aproveitar o máximo do trial, né? Então, entre em contato, quem tiver alguma dúvida também, a gente vai disponibilizar os contatos, fiquem à vontade e participem também no nosso Bootcamp, que a ideia é que a gente destrinche todos esses tópicos, que a gente simule todos esses problemas para vocês verem na prática, né, como funciona.